Os que ignoram a si mesmo sempre buscam respostas fora. O despertar da consciência nos convida a olhar para dentro e a encontrar as respostas para as próprias incógnitas. O que significa o despertar da consciência? Talvez você já tenha ouvido um chamado íntimo para algo mais. A busca por um sentido mais profundo da vida. Uma conexão consigo mesmo e com o mundo. Um convite a se conectar com a sabedoria interior e a descobrir o potencial de transformação que existe em cada ser humano. O despertar da consciência é uma jornada de autoconhecimento, a busca interior, a compreensão de quem realmente somos e de nosso papel no universo. O ser de consciência desperta, ou despertar da consciência, refere-se a um estado de maior clareza mental, percepção aprimorada do emocional e uma conexão profunda com a natureza. É um processo de iluminação, de expansão da consciência ativa, onde o buscador se torna mais consciente de seu existir e do real objetivo da sua existência. O ser de consciência desperta tem a noção exata de seus padrões mentais, pensamentos, emoções e comportamentos. Possui maior sensibilidade na percepção do ambiente, das relações e dos desafios que a vida lhe apresenta. É portador da sensação de pertencimento e da conexão com algo maior do que a si próprio, que é a natureza, que é a humanidade e o universo. A indivíduo se torna menos apegada a julgamentos e a mais aberto a novas experiências. Nele existe a constante busca do propósito e do significado da vida. Estabelece uma profunda conexão com a própria essência das coisas e dos seres. A consciência desperta implica assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas e pela própria felicidade. Em resumo, a consciência desperta é um convite à jornada de autodescoberta, de iluminação e de expansão de consciência. Importante pontuar que o despertar da consciência não significa dormir com a consciência de sono e acordar desperto, mas sim, consciente de tal fato acontece gradativamente. A cada dia despertará a vontade sincera de se conhecer, de saber mais, melhorar suas atitudes, harmonizar os seus sentimentos. Então, baseado nisso, eu convido a todos a fecharem os seus olhos. Respirem fundo, expirem e expirem profundamente, calmo e tranquilo. Imagine que você está em um quarto escuro e aos poucos começa a abrir uma janela, permitindo que a luz da consciência profunda e desperta entre. Imagine essa luz entrando dentro de você, expandindo em todo o seu universo. Veja cada célula do seu corpo revitalizada. Todos os seus órgãos saudáveis e funcionando perfeitamente. Respire suave e docemente, inspirando e expirando pelas narinas. Esvazie sua mente. Ouça por um instante a música.
Inspire e expire até esvaziar os seus pulmões. Deixe a música, a tranquilidade, a harmonia e o equilíbrio entrar no seu universo. Agora, imagine-se abraçando a pessoa ou as pessoas que você mais ama, quer estejam encarnadas ou desencarnadas. Sinta todo o amor que os envolve. Não esqueça de inspirar e expirar mais uma vez. Curta esse momento. Agora imagine uma luz divina saindo de dentro de você e invadindo o universo de quem você ama. Nesse momento, exercite o sentimento de gratidão pela vida, a alegria de viver e a esperança de melhoras. Nesse instante, você vai afirmar em voz alta: Jesus, podem repetir, Jesus, enriqueça meu universo com a sua paz e sabedoria. Renova o meu olhar com a sua serenidade. E encha meu coração de coragem e profundo amor. Inspire profundamente e expire até esvaziar todos os pulmões. Mais uma vez. Sinta a energia fraterna que todos estamos emanando e vá abrindo seus olhos bem devagar. Olhe para quem está do seu lado e diga para quem está do seu lado: Jesus vive dentro de você. O Guilherme vai fazer a leitura. Então eu convido o Guilherme para fazer mais uma pequena leitura e depois eu convido nosso irmão Sebastião para vir falar para vocês sobre a leitura e a gente já vai começar com as perguntas e respostas. Na questão 145 de O Livro dos Espíritos, consta que a doutrina dos espíritos é eterna e na 222 que o espiritismo é uma lei da natureza. Nessa última questão, Allan Kardec declara: sempre nos esforçamos para provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade. No item 6 da conclusão desta obra, ratifica: o espiritismo não é obra de um homem. Ninguém se pode dizer seu autor, porque ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte. Na Revista Espírita, reafirmamos que o espiritismo não ocupará somente um lugar, mas preencherá o mundo inteiro. O espiritismo está no ar, no espaço e na natureza. É a pedra angular do edifício social. O espiritismo é da obra de Deus. Vós, homens, lhe destes um nome e Deus vos deu a razão quando chegou o tempo, porque o espiritismo é a lei imutável do Criador. Que era o cristianismo há 18 séculos, senão o espiritismo? Só o nome é diferente, mas o pensamento é o mesmo. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas.
Enquanto as perguntas não chegam, conforme a leitura que o Guilherme fez, percebemos que o Espiritismo é muito mais do que imaginamos. Quando Kardec fala que é uma lei da natureza, que é obra do Criador, que ele está no ar, está no espaço, está por toda parte, e os Espíritos são as virtudes dos céus, que se manifestam em todos os lugares. Por isso, a mais perfeita síntese em relação ao Espiritismo, nós ouvimos do Espírito Viana de Carvalho, por Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. O Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Pensam alguns que Max Planck descobriu ou criou a física quântica. Mas Allan Kardec começou a estudar física quântica muito antes dele, e segundo Joana de Ângeles e Viana de Carvalho ainda, a questão 540 da obra do Livro dos Espíritos é o maior tratado de física quântica que a humanidade já conheceu. E antes de Kardec, vários outros, e o maior físico quântico que o universo conhece é o próprio Cristo, porque ele já afirmara que tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. E o mais pequenino que nós sabemos até hoje é o Espírito na sua verdadeira origem, que é muito menor, infinitamente menor do que o quantum de energia, que é a menor partícula que a física quântica já conheceu. Então respirem fundo, o piloto não sumiu, o tempo é uma marcação mental, dependendo da nossa sintonia, passa-se horas e a gente pensa que são segundos. E dependendo ainda da sintonia, passam apenas segundos e parece que é uma eternidade. Principalmente quando somos visitados por dores dilacerantes e não sabemos suas causas. Quando falamos ainda da doutrina dos Espíritos, ela caminha com o progresso e jamais será ultrapassada, conforme consta no item 55 da obra A Gênese, no capítulo 1. E ele presta seu contributo a toda a economia social, porque ele estuda todos os quadrantes da filosofia, da ciência e da moral cristã. E por caminhar com o progresso, jamais será ultrapassado. E se novas verdades aparecerem, ele a aceitará, ou assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas. Se assim não fizer, segundo Kardec, ele se suicidará, porque ele cessa de ser uma doutrina que progride por evolução. E para Leon Denis, considerado o apóstolo do Espiritismo, que deu continuidade após Kardec sair do proscênio terrestre, o Espiritismo é o espiritualismo moderno. Embora sabemos que todos os espíritas são por si mesmos espiritualistas. Agora, nem todos os espiritualistas são espíritas. Estamos prontos? Eu não vou falar o nome da pessoa, ela pediu para perguntar para você como que é a depressão pós-parto. De quem é a culpa, por que ela vem e qual o reflexo disso no bebê. Então vamos. A primeira coisa que vocês coloquem na mente de vocês é que vocês não devem acreditar em nada do que eu vou dizer. Mas esse assunto rendeu 4 capítulos até agora do nosso 4º livro, que é o Despertar da Consciência,
a disciplina espiritual no dia a dia. A primeira coisa, ou a segunda coisa, tire também da mente a culpa, porque a doutrina do Cristo, ou a doutrina dos Espíritos, não é de punição. No máximo, é de reparação. E o fenômeno da encarnação acontece quando os pais começam a desejar conceber um filho. E segundo Allan Kardec, em Obras Póstumas, em Fotografia e Telegrafia do Pensamento, quando nós arquitetamos um pensamento de acordo com o nobre propósito, nós nos conectamos com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, simples desejo de conceber, todos os seres de todos os mundos ficam sabendo. E mais ainda, a explosão de energia no ato do encontro do espermatozoide com o óvulo. É uma explosão como se fosse uma nebulosa gestando uma galáxia. Porque de uma nebulosa nasce uma galáxia. E mais fantástico ainda é quando há o nascimento, principalmente por parto natural. Sem esquecer que após essa explosão inicial da fecundação, a partir dali, todos os seres que estão conectados com este encarnante estão participando da encarnação. Os adversários também. Por isso que, quando há concepção, às vezes a mulher, começa a odiar o esposo. Já vi muitos casos, e às vezes até separa. E às vezes gostam tanto mais, dependendo de quem está encarnando, de quem ele é mais parente. E às vezes durante a própria gestação, ela tem pressão alta, diabetes e várias outras situações desconfortantes se não houve um preparo antes. No caso dos psicólogos, terapeutas, espíritas e espiritualistas, Alessandro e Valéria, eles prepararam durante 9, quase 10 anos para conceber a Narayane. Mas queriam de parto natural, em casa, à moda antiga. E conseguiram. E foi fácil para eles, porque eles vivem o que pregam. Tanto no pensar, no sentir, no falar e no agir. Então foi uma gestação mais tranquila, porque eles se esforçam ao extremo para fazer aquilo que apenas anunciam. E Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda assinando como espírito amigo, na lição Dar-se-á aquele que tem, ela fala que Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Então, dependendo do preparo dos pais, não vai ter nenhum desconforto, por mais que sejam adversários ferrenhos, se encontrar no lar o culto do Evangelho. E na oração, um escudo que nos defende por dentro e nos imuniza por fora, conforme o Espírito Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco. Então, o que nós vemos no ato do nascimento, o que chamamos de depressão pós-parto, é o choque de consciência da mãe, mediante o tamanho da responsabilidade que ela está assumindo, e sabe que a partir dali, ela não terá mais direito de uma noite de sono bem dormida. Ela não terá mais direito de ir por uma festinha que ia antes, mesmo durante a gravidez. Ou seja, quem ama não tem direito algum, conforme Pietro Baldi, porque ela escolheu ser mensageira do Cristo, senão de Deus, porque Ele confiou a ela uma vida, e se ela e o esposo, familiares, parentes e amigos que os assessoram, levar a sério, os benefícios serão muito maiores, os prazeres que eles terão
na criação desse ser ou na educação e no relacionamento com quem realmente os amam. Porque quem ama de fato não vai deixar de visitá-los, romper os relacionamentos só porque eles não podem ir para as noitadas, se fosse o caso, ou ir para ambientes que antes frequentavam com tranquilidade. Creio que não precisa mais do que isso, por enquanto. Se houver mais dúvidas, a gente estende. Segunda pergunta. No processo de despertar da consciência, como lidar com as forças do velho eu, nossa ignorância, e fazer com que a nova consciência permaneça, predomine? Esse é simples. Se perguntássemos para Joana de Ângeles, ela diria-nos: não existe nada de promíscuo ou inferior dentro de nós. E por mais remoto que seja um pensamento, não tem como expulsá-lo, mas sim acolhê-los e promovê-los. E quando nós acolhemos com a intenção de promover, não há resistência do velho para a transformação do novo, e falo de experiência própria. Mas quando há uma intenção de se livrar, de expulsar tais personagens, aí a coisa fica muito pior. E segundo o Ramatiz, ele também dá a sua contribuição, dizendo que nós temos que criar um plano de promoção para esses seres que nos trouxeram até aqui. Porque por mais que sejam instintos, sensações, emoções e sentimentos mais primários, eles nos trouxeram até aqui. E Jesus foi muito claro: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. E essas são nossas ovelhas. Quer sejam pensamentos, que são seres vivos, segundo Eurípides Barçanufo, quer sejam ideias, que também são seres vivos, conforme André Luiz, quer sejam palavras, que também são entes vivos e ficam em torno de quem os cria, ajudando ou desajudando durante a vida física, e se não modificarmos, eles vão conosco após a desencarnação, porque é nosso patrimônio e é indissociável de nossa própria consciência. Terceira pergunta. Qual a melhor resposta a ser dada a uma pessoa que passa por uma dor muito grande e pergunta que Deus é esse que não vê a minha dor? Tudo o que não preciso é ouvir que Deus tem um propósito e um tempo. Essa é moleza. Porque mais dolorido com quem está falando com vocês, ou as dores que já passamos, porque dizem alguns que a dor do parto é a pior, mas dizem outros que a cólica de rins é pior do que a dor do parto. E já tivemos as bênçãos desta visita. E afirmam outros que a da vesícula é um pouquinho pior do que a dos rins. E é verdade. E nós já passamos durante 20 anos com cólicas biliares, ou a nossa vesícula totalmente petrificada, um processo cancerígeno de alto risco. E por saber que Deus não criou doenças, a lei não é de punição, que a vida não começa no berço e muito menos termina no túmulo, no mínimo, o responsável pela situação dolorosa que passo sou eu. E não lembro de ter lido em algum lugar que Jesus adoeceu. Se alguém me disser, eu mudo de ideia. Então, para esta pessoa, eu diria, pergunte a si mesmo. Porque Divaldo estava visitado por uma dor, e ele foi desenganado à época, e ele perguntou a Joana de Ângeles o porquê. Falou: a senhora envia mensagens para todo mundo, por que não envia uma para mim? Eu não estou entendendo, meu filho, porque eu enviei todas na primeira pessoa, todas, as mais de 14 mil mensagens para você. Você publicou, dividiu com os outros porque quis, mas foram todas para você. E toda a obra de Joana de Ângeles nos ensina a aliviar as próprias dores. Por isso, a dor é mais ilusória do que real.
É um processo de rebeldia. Quanto mais reclama, mais dói. Porque é a energia coagulada, a energia parada. Quando ela coloca-se em movimento, cessa a dor, até porque todo o energismo do corpo se renova em mais ou menos 20 dias, segundo Camille Flammarion, em A Morte e o Seu Mistério, no volume 1. E por mais que seja 2 meses, porque consta na Revista Espírita de fevereiro de 1864, que todo o energismo do corpo em 2 meses se renovará. Então, o máximo que pode acontecer é eu fazer um projeto de vida nova e em 2 meses eu tenho um corpo novo. E se for segundo a ciência acadêmica, em 53 semanas toda a energia do corpo se renova. Então, no máximo, 1 ano e 1 semana eu sofreria. Então, a dor é um estado de consciência culpada e, às vezes, de autopunição. E quando não sabe o que é, ela aparece com um nome bonitinho, chamado fibromialgia. Dói tudo. A alma, o perispírito e o corpo também. Se eu não mudo as minhas veredas, se eu não ajusto os meus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes, ela pode já materializar como a esclerose múltipla. Já vai desencapsular as minhas células nervosas. E se eu insistir na rebeldia, os nervos começam a tocar uns nos outros, movimentos involuntários acontecem, ou até certas paralisias, nós chamamos isso de Parkinson. E dependendo se eu acho que não sirvo para nada, aí essas células lesadas, se for na área da memória, aparece com o nome de Alzheimer. Se eu for daquele que sou um general que quero conduzir a vida dos outros, e às vezes não sei conduzir nem a minha, tudo tem que ser do meu jeito, ela aparece com o nome de diabetes. Mas pode aparecer como Crohn, lúpus e tantas outras doenças autoimunes que não passam de autoagressão. Então, quando essa personagem que fez a pergunta, esse filho de Deus ou essa filha de Deus, questionar, como Divaldo fez, a sua própria consciência, e ele só perguntou ao seu perispírito. Ele levou 2 meses perguntando e a resposta veio. Você precisa perdoar. Mas perdoar quem? Eu não tenho nada contra ninguém. Então, vou refazer. Perdoar-se. O perdão liberta quem perdoa. E, ao mesmo tempo, o amor cura a quem ama. Se ela fizer essas 2 coisas, começar pelo auto-perdão e o auto-amor, pode fazer de conta que Deus não existe. Porque Ele criou a lei, Ele não interfere. Ele nos dá a liberdade de pensar o que quiser. Só que o que vai, volta. E perguntar se ela não faz bruxaria, magia do mal. Porque se fizer fofoca, falar da vida alheia, isso é um motivo para doer tudo. Falo de experiência própria. E a fofoca também mata. Se não matar diretamente a pessoa, mata milhões de células em 1 segundo. Ou melhor, bilhões. Milhões morrem e renascem a cada segundo naturalmente. De 100 a 600 milhões. Só fazer um autoexame com honestidade e perceber que o que está sendo semeado voltará multiplicado e às vezes 100 ou 1000 ou milhões de vezes a mais. Se for o bem, voltará o bem. Se for o mal, também retornará. Próxima pergunta. Como o ato, prática da caridade, atua no despertar da consciência e, consequentemente, em nossa transformação moral? Quando falamos de caridade, às vezes fazemos uma confusão, porque Kardec, ele anotou que a caridade é a alma do Espiritismo e anotou com Paulo de Tarso que fora dela não há salvação. E nos artigos de março e maio de 1859, ele estabeleceu que a partir daquele momento a era do fenômeno já havia passado.
E o da filosofia já havia chegado. E o da moral estava chegando. E em 1862 ele foi a campo ver como os nossos estudiosos da doutrina estavam se comportando. E foi motivo de grande satisfação para Kardec, segundo Ivone do Amaral Pereira, e isso consta na obra Ivone, a Média Iluminada, quando Kardec encontrou grupos que não tinham mais a mediunidade ostensiva, nem a comunicação direta com os espíritos. O que interessava aqueles grupos era a vivência da caridade como um processo de autossublimação, que mais tarde Joana de Angelis veio afirmar que a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação, a salvação de si mesmo, a libertação dos próprios tormentos. E o que nós chamamos de caridade é dever, segundo Emmanuel na obra Luz no Caminho. Dar o pão a quem tem fome é dever. Ensinar o outro a ganhar o próprio pão é caridade. Dar o pano, o que sobra no nosso armário, é dever. Vestir o outro à luz dos próprios, com novas ideias, à luz dos próprios exemplos pessoais, é caridade. Pode ir lá e conferir nessa lição e vocês vão perceber isso. Então, a caridade, nesta visão do despertar da consciência, é um processo de autoiluminação e um processo de libertação do assistido. E mesmo falando, ficou a beneficência, porque Kardec dividiu a caridade em duas, a benevolente e a beneficente. E hoje vemos espíritos como Carlos, na obra Gotas de Paz, por João Nunes Maia. A beneficência verdadeira é aquela que prepara o nu para a aquisição da própria roupa, o sedento a buscar a sua própria água, o faminto o seu próprio pão, o enfermo a curar a si mesmo. Agora, não vamos negar um copo de água fria para quem está sedento. Depois mostraremos a fonte. Assim como não vamos negar o prato de comida a quem está faminto. Depois vamos ensinar como ele conquistar o seu próprio pão, assim com a roupa e a própria cura. Porque, segundo André Luiz, existe em cada ser uma fonte inesgotável das próprias energias, que é o nosso próprio pensamento contínuo, conforme consta na obra Evolução em Dois Mundos. E em Mecanismos da Mediunidade, queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. E Bezerra de Menezes, na obra A Cura pelo Amor, cada ser tem uma fonte inesgotável da energia amor dentro de si. Então a cura vai depender da quantidade e da qualidade de amor que ele movimentar em prol de si mesmo. E Joana de Angelis, na obra Desperte e Seja Feliz, tem um médico interior no corpo biológico e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis. E nesta lição ela nos ensina a criar células com poder quimioterápico. Foi o que nós fizemos para enfrentar e vencer 16 processos cancerígenos. Agora eu preciso querer, e é necessário saber, e acima de tudo, colocar a mão na massa e fazer. Vamos para a próxima pergunta. Como saber que uma pessoa que foi embora está na luz? Queria saber notícias. Que está na luz é fácil, porque tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Só de acreditarmos que estamos em Deus e lembrar de Bezerra de Menezes, numa obra que é muito graciosa, de Bezerra de Menezes para você. Ele fala que tudo que existe é feito à base da luz. Então não tem ninguém que não seja luz, ou luz coagulada. Agora, saber como essa pessoa está é moleza também. Se eu começar a lembrar das coisas boas que ela fizera, num relance eu me conecto com ela e começo a receber as impressões de como ela se encontra. Agora, se ela deixou bons exemplos e eu vivo como parente ao avesso desses exemplos, com certeza ela não vai estar em boas condições, por ver que o que ela se esforçou para fazer de bom
e às vezes ela não tem um conhecimento mais vasto, os que ficaram estão fazendo tudo o contrário. E receber a comunicação também é moleza. É só eu colocar em prática o que ela deixou de bons exemplos. Se Joana de Ângeles assim narra. A primeira tarefa de um médium, como eu disse, é a autoiluminação. E depois desse processo, o médium vai limpar o banheiro da casa espírita, vai fazer a higiene física, receber as pessoas e nestas tarefas, segundo a autora, vai receber as comunicações dos espíritos. Então, se ela se colocar perto da central telefônica, que é a casa espírita, e se dispuser a pegar na vassoura, no rodo, quiçá ela recebe aqui mesmo, diretamente, porque Emmanuel assim narra, que quem se esforça para modificar-se, busca diretamente na fonte as informações sem o auxílio de quaisquer intermediários. E no mínimo vai acontecer durante o sono no desdobramento, que é assim que eu encontro com os meus pais, quando eu não tenho condições de vê-los fisicamente, porque eu não tenho evidência, não tenho clarividência, não tenho audiência, sinto a presença deles como estou sentindo agora, como se eles estivessem aqui e com certeza de alguma forma estão. Quando você se deu conta de que deveria se ingressar de vez no trabalho espírita? E completando a resposta anterior, nesse processo de comunicação, nunca dê uma entrevista dando o nome do seu parente que partiu para quem quer que seja. Para o Chico Xavier nunca necessitava disso, porque o espírito que vai comunicar-se, ele sabe onde moram seus parentes, ele sabe o nome, às vezes sabe até o CPF, o telefone. Como o caso de Divaldo e Chico, tem espíritos que fora do corpo passaram para Divaldo o telefone do encarnado para que quando ele voltasse para o corpo ele ligar para a pessoa e vai dar detalhes que somente quem está pedindo a mensagem e quem viveu sabe. Ninguém mais saberá. Agora, se eu entregar o ouro, dar todas as informações, qualquer um pode criar uma mensagem com palavras, como a gente vê por aí, quase que mecanicamente repetidas, e às vezes enganar os corações que estão sequiosos de uma mensagem genuína. 10 anos após a desenganação, eu entrei no Espiritismo. Queria que os espíritos e os encarnados resolvessem os meus problemas. Como ninguém resolveu, até tentaram. Passes incontáveis, mais de 400 cirurgias, tudo que fizeram eu joguei fora, porque eu não modificava. E a partir daí, 30 e poucos anos atrás, o Espiritismo entrou em mim. Aí resolveu tudo. Porque ele tem resposta para todas as perguntas e solução para todos os tormentos. Agora eu preciso colocar a mão na massa, porque há cada um conforme as suas obras. O que é o céu e o inferno, na sua opinião? O nosso mestre de Lyon, Allan Kardec, ele escreveu uma obra inteira e o nome original da obra é Nem Céu e Nem Inferno. Não é o céu e o inferno, conforme nós vemos. Ele escreveu a obra inteira para mostrar que não existe nem o céu e nem o inferno como lugares, mas ambos são estados de consciência. Se eu pratico bem, se eu penso, sinto, falo e faço conforme as diretrizes do Evangelho, que recomenda fazer a outrem o que gostaria que me fosse feito, eu estou no meu céu, no meu paraíso, por mais que eu esteja no meio de pessoas atormentadas. Agora, se eu estiver fazendo o contrário, por mais que eu esteja no meio de pessoas felicíssimas, eu estou no meu inferno particular pelos tormentos que criei para a minha própria realidade. Fale sobre a transição planetária. Antes, gostaria de lembrar que tudo é cópia de exatamente tudo. E se o menor átomo se mover num sentido de mudança, o mundo inteiro mudará. Porque segundo Khalil Gibran, um único átomo contém todos os elementos da Terra. E para Leon Denis,
a ação de um único ser transforma o contexto. Para Joana de Ângeles, em plenitude, a obra, se um ser erguer-se em oração, ergue consigo a humanidade inteira. E para Emmanuel, na obra Luz no Caminho, Servidores no Além, quando 1% dos nossos lábios conseguir transformar-se em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Então a terra é considerada o corpo ciclópico do Cristo. E o nosso corpo biológico, segundo Emmanuel, é uma cópia perfeita do planeta. Então, o que acontecer nessa transição de mundo de provas e expiações, que eu já deixei há muito tempo, para o mundo de regeneração, nós vamos perceber os benefícios quanto a isso. E cada ser que muda nesse processo de transição garante a permanência no próprio planeta. E todos que fazem o contrário estão pedindo para ser retirado do próprio planeta. Porque queira ou não, o planeta vai mudar. Já está mudando há mais de meio século. E a vibração vai aumentando de tal forma, e a quantidade de luminares que estão chegando, e de acordo com as informações que temos, até 2030 será 2.500.000 espíritos do naipe de Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Lao Tse, Confúcio, Buda, Krishna, cada um com sua falange. E segundo Bezerra de Valdo Pereira Franco, só a consciência Bezerra de Menezes consta 10.000 espíritos. Então imagina a egrégora e a força acolhedora desses espíritos em nosso planeta. Agora imagina a força de repulsão, porque vai repulsar os que vibram o contrário para aqueles que não querem se alinhar com a mensagem do Cristo em espírito verdadeiro. Então, ele está mudando em cada setor e globalmente. E está avançando celeremente, porque não vai gastar até 2057 para fazer esse processo de repatriação dos que não querem. Isso mudou e vai acontecer antes de 2035. Aqueles 50 anos que Jesus pediu, esgotou em 2019. E o processo de transição aconteceria de até 2057. Mas como as coisas estão aceleradas, quantas horas tem o seu dia? Que o meu parece que tem menos de 10 já. O seu dia tem quantas horas mais ou menos? Parece que quando começa já terminou o dia, o ano já. E às vezes tem pessoas que me perguntam, em que mundo você vive? No mundo de regeneração, a caminho do mundo feliz. E às vezes me vejo com um pezinho lá, quando a minha consciência está tranquila, à luz dos deveres fielmente cumpridos. Ora, volto para o mundo de regeneração, mas para o mundo de provas e expiações, esse já tirei o pé de lá faz muito tempo. Então depende da atitude da pessoa para ajudar no processo planetário e ajudar a si mesmo, migrando para essas dimensões subsequentes. Como aceitar a morte de familiares os quais você ama incondicionalmente? Numa palavra, quem ama liberta. E uma das maiores mensagens do Cristo para mim, além do amai-vos uns aos outros, é que ele matou a morte. Se a morte não existe, a minha sobrinha Cecília, ela tem 5 aninhos. E outro dia, perguntou se ela estava com saudade do avô, se ela amava o avô. Não, eu amo meu avô. Enquanto a avó dela tem medo se o avô voltar, acho que ela sai na carreira, ela falou, se ele voltar, nós vamos ter um longo papo, porque eu amo e sei que ele está vivo, porque alguém a orienta e trata-se de um espírito com um cabedal acima da média. Quando eu compreendo que nada morre, que tudo nasce, tem a sua experiência e depois renasce
para renovar-se? Tal é o objetivo da lei de destruição, tudo morre para renascer, para se renovar. Então, quando eu entendo isso, se um familiar querido, como o caso do meu sogro, 102 aninhos, 6 meses e 3 dias, e queriam que ele ficasse mais. Fisicamente, a gente não consegue eternizar, embora fala que Zoroastro ficou quase 1 milênio. E vários outros, 940 anos, o Matusalém e outros 700. Eu estou tentando importar a tecnologia de Júpiter. E o espírito que comunicou com Kardec falou que lá a média é de 300 a 600 anos. Por isso que eu já planejei 600 anos, que eu quero chegar no máximo, já que temos comunicações com esses seres e em breve vamos importar essa tecnologia. Então, quem ama, liberta. E se gosta mesmo do parente, já que ele está partindo, prepare já o útero de um familiar mais próximo e faça a petição para os seres divinos, que com certeza ele pode retornar por ali, como nós conhecemos vários que foram e voltaram. E não precisa preocupar-se, falar, mas a média é 250 anos. As leis não são estáticas, tudo muda. Tem espírito que encarna antes de morrer. Reencarna antes de morrer, você sabia dessa? Porque quem encarna é uma fração. Isso é Kardec, é Leon Denis, é muitos e muitos autores. João Ladeante fala que quem encarna é um ponto de autoconsciência pura. Então, antes de Chico partir, ele falou que já sabia quando voltaria. E alguns falam, só Emmanuel voltou, ele vai ficar na retaguarda. O Chico pode até ficar, mas uma fração ou várias frações dele voltará. Ou a Federação Espírita Brasileira vacilou feio, porque editou uma obra chamada Universo e Vida, na qual Jacó, Moisés, Elias e João Batista é o mesmo espírito em 4 etapas. Se for verdade que o espírito reencarna no seu todo e não é uma fração, só existe João Batista, porque Elias reencarnou como João. Então eu estou aqui diante do todo. E não existe Moisés, porque Elias é o Moisés reencarnado. E não existe Jacó, porque é Moisés. Mas como é que Jesus conversou com Moisés e Elias no Monte Tabor? Está na Bíblia. Então alguém testificou. Como que seres como Ebn Sajan, na obra Bases Científicas do Espiritismo, narra que a professora está lá na lousa escrevendo, de repente, um segundo ela sentou junto com os alunos. E ele já tinha um pé atrás com a professora, que ela era muito rígida. Ele já queria denunciá-la para a diretoria para ver se... E de repente, senta uma terceira ela lá mais para trás, observando as duas. Aí eles foram, denunciaram, falaram, a gente não aguenta, agora está em 3 dela lá na sala de aula. Ela foi expulsa da escola. E Kardec, Revista Espírita, 1866, meio de junho, mostra o Dr. Calais, que era médico, desencarnou e de repente se viu dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta e eles respondem. Quando eles responderam, ele percebeu que estava respondendo para ele mesmo. Quem eram esses outros seres? Por que Kardec fala que nós podemos entrar em conexão com todas as nossas vivências? Se ele falasse, você pode entrar em conexão com o seu ser, mas ele disse separado, com todas as suas vivências. E quando eu entro em conexão, quando eu era lagartixa, você acredita que eu fui lagartixa? Eu consigo refazer tecidos do meu corpo com a tecnologia que eu aprendi com ela. Isso é fato. Tem seres mutilando o próprio corpo, acha que veio na embalagem errada, e parece que Kardec errou feio nesta obra, o Livro dos Espíritos, na questão 258. Porque aqui fala que quem escolhe as provas somos nós. E na questão 558, com o duplo objetivo de mudar pessoalmente, de evoluir pessoalmente e contribuir para a harmonia do universo. E um simples peixinho
ou uma peixinha, porque quem lidera o cardume é o mais saudável, o espécie mais saudável, e quando morre o mais saudável macho, a fêmea mais saudável tem uma semana para entrar num processo de transformação e mudar o sexo e assumir o cardume como machinho. Por que não fazem isso? Ao invés de mutilar o corpo, já que fala que a embalagem foi trocada. Sobre a guerra, que dura anos, tantas destruições, tantas famílias em sofrimento, os líderes governamentais não têm sentimentos para com as famílias destruídas. O que tem na consciência desses governos? E dentro de nós, o que está acontecendo? Guerras fratricidas que o nosso sistema imune está travando para defender o nosso corpo contra seres que na realidade não são agressivos, vírus, bactérias, vermes, micróbios, etc. André Luiz, Nosso Lar e depois algumas situações na obra Mensageiros. Os seres que ainda fazem guerra é semelhante às bactérias do nosso intestino, lá no reto principalmente, que trituram e matam quase tudo. E os que já têm amor pela humanidade é semelhante às células nervosas do nosso corpo. As guerras existem, dependendo da situação, é apenas o enriquecimento bélico, que as indústrias bélicas, não havendo guerras, vai falindo, então arrumam as guerras, os donos do mundo, para que elas possam vender armas e se enriquecerem. Eles não estão nem aí para os humanos, mas os humanos são inocentes? Vamos só dar um exemplo somente. Quem morreu nas câmaras de gás lá na Alemanha? Os seres que colocaram fogo em Roma, mataram uma boa parte. Com o mesmo ferro que fere, será ferido. Quem morreu na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Porque o dia do acidente, do incêndio, era o dia que se comemorava o Holocausto. Não sei por que comemoram uma coisa dessa, mas o gás era o mesmo das câmeras de gás e todos eram descendentes de alemães. Tem erro na lei? Então, enquanto houver o escândalo, enquanto não houver a fraternidade, agora, quanto mais julgarmos, criticarmos, as guerras permanecerão. Porque o amor de um único ser, como eu disse com Joana e Emmanuel, transformaria o mundo. O amor de 3% dos cristãos autênticos da Coreia do Sul oraram para os dirigentes, os governantes corruptos e salvaram o país deles. Hoje é um exemplo de honestidade. Se nós fizermos isso com as mentes que estão fazendo o processo, porque a maioria são médiuns. Quem era o ruim? Era Hitler? Era apenas um ser com a oratória fantástica e com magnetismo hipnotizante. Agora, quem estava por trás? Um grupo de generais, os responsáveis de fato. Então, a gente, quando analisa as situações e começa a enviar vibrações e exemplificar nas ações o que nós queremos para o mundo muda a partir de nossa mudança. É um fato. O que você acha que está acontecendo com os jovens de hoje? Eu não acho nada, só tenho certeza que o horário acabou. Mas eu posso responder rapidamente, se dá 5 minutinhos, pode ser? O nosso corpo biológico, se você der 2 ou 3 proteínas diferentes, ele vai ficar com a que tem mais fácil, que dá menos trabalho para a digestão. Coma queijo, peixe, ou carne suína ou bovina, por exemplo.
ele vai ficar com o peixe. O resto vai ser jogado para fora. E hoje vemos os nossos jovens querem tudo pronto. Porque isso começou na educação em casa. O meu filho não vai passar pelas dificuldades que eu passei, porque eu me ralei para chegar até aqui. Então já está falido. Porque se você se ralou para ser o que é e vai evitar o caminho para que ele se rale, para que ele seja um homem de bem no futuro, já está condenado o próprio fracasso do filho. Mas se ensiná-lo a percorrer pelo mesmo caminho, porque não existe caminhos mais fáceis para alguns e mais complexos para outros. Existe o caminho do aprendizado que nós devemos percorrer. E nós vemos hoje quantos que fazem seus trabalhos de escola pedindo para IA. Ficou chique agora a inteligência artificial. Eu exercito os meus neurônios. Nunca usei o chat GPT, nunca usarei para fazer nada dos meus livros. Eu uso a minha consciência, a minha inteligência, o meu poder imaginativo, porque eu quero exercitar o meu cérebro. Porque uma leitura complexa de uma obra como o Livro dos Espíritos, que nos obriga a pensar, movimenta de 27 a 33 áreas do meu cérebro. Agora, uma leitura frívola ou algo que vem tudo prontinho, o máximo é 3 áreas. Então vai atrofiando a minha capacidade cerebral física e a minha capacidade mental. E aí vai ficando o que nós chamamos de analfabetos funcionais. Eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade na roça, porque em casa, menos disso eu já estava trabalhando. Hoje o filho não pode nem arrumar o seu quarto, nem lavar o copo que suja, na maioria dos casos, e se insistir, ele te leva no conselho tutelar. Então nós temos que repensar a educação dos nossos filhos se quisermos salvar a humanidade do futuro. O Igor deixou a gente terminar aqui. Faltam 3 perguntas, aí agora você vai ligar o botão de acelerar aí um pouquinho. E quando a gravidez ocorre de forma não planejada ou no caso de violência, como é o processo de reencarnação? Isso me lembra um caso, eu vou falar rapidamente. 2 jovens indo para um adultério num motel, induzidos por uma entidade que ainda necessitava daquela situação do sexo quase animalizado apenas por prazer psíquico, emocional e físico. A situação foi tão desgastante porque transcorreu por mais de horas e extasiaram e dormiram, não só os 2 encarnados, os 3. E quando acordaram, ele já estava preso no processo encarnatório, já que ele gostava tanto. Ali estava 2. A lei não falha. Outra situação, na época da Inquisição, o agente que praticava os desatinos, um ferro em brasa no ânus da pessoa que estava sendo torturada, só que ele narra nas suas mensagens que quando ele estava fazendo isso, o câncer estava sendo gravado no ânus dele, não de quem estava sendo queimado. Que com certeza com o mesmo ferro que feriu, agora está sendo ferido. E não existe bala perdida, ela tem o endereço, o CPF de alguém, porque Deus é a suprema sabedoria. Então ele sabe exatamente tudo. Ele é onipresente, ele está na cena. Como pode cair um avião com 242 pessoas, ainda leva a vida de mais alguns onde caiu e sai um andando, aparentemente sem um arranhão, outro em alto mar com 257 pessoas e uma criança de 11 anos achada uma semana depois se salvou. Normalmente o estuprado de hoje, quer seja homem ou mulher, fora
o estuprador de ontem. O magnetismo do ato hoje cria um imã que atrai o algoz, que a lei determina. Se eu ferir você e você me perdoar, e eu não mudei, a lei vai enviar outro semelhante a você, que está ferido, para que eu me reajuste. Não é porque você me perdoou que eu estou livre da situação. Você se libertou das minhas farpas, mas eu vou me ajustar perante a lei, que vai me enviar outro que vai fazer o mesmo que eu fiz contigo, para que eu possa acordar. Gostaria que falasse um pouco sobre a consciência crística e se houve outros mestres assim como Jesus que vieram para a Terra. Como egípcios, nós acreditamos que Jesus, ou esta consciência crística, já esteve no planeta desde a sua formação até agora mais de 80 vezes. O que nós chamamos de Hermes Trismegistus é uma delas, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria. E ele voltou várias e várias vezes, como Krishna, por exemplo, que é uma de suas outras encarnações. A consciência crística, o governador supremo do planeta Terra, suas frações é o que nós chamamos desses mestres, conforme está também na obra de Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho, já que não é o Cristo que vem até nós, o governador supremo, mas um de seus representantes. Não é a nossa consciência diretora, a consciência profunda, que conversa com uma célula, é um pensamento emanado dela que vai lá dialogar com a célula e, às vezes, conforme a necessidade, já em forma de uma lei, que é um hormônio, que vai lá dar as diretrizes. Alguém pode duvidar disso? Se duvidar, é só convocar os espíritos e perguntar a eles, porque Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, é o médium do Cristo, segundo Carlos Torres Pastorino, que é o maior teólogo que eu conheço no meio espírita e espiritualista no último século, que mais aprofundou no Evangelho do Cristo. E tem vários outros, conforme nós poderíamos citar meia hora aqui citando, Ramatiz, só para não citar vários. Na obra O Sublime Peregrino, ele fala que Jesus é semelhante a um anjo que veio até nós. E o governador do planeta é um ser da escala arcangélica, ou seja, um arcanjo, ou o que nós chamamos de Cristo. Então já estivera várias vezes, só que agora no processo de regeneração, Bezerra de Menezes anuncia que ele está voltando, Jesus, no comportamento de cada um. Ou seja, é como se ele estivesse fracionando e encarnando em cada um de nós. Isso não é tão difícil de imaginar, porque Paulo de Tarso já dissera que nós somos células do corpo do Cristo. Bom, a última pergunta aqui está falando qual a melhor forma de uma pequena meditação. E como a gente já está no final, deixei essa pergunta para o final já propositalmente, né? O Melo podia nos ajudar e você já fazer essa meditaçãozinha aí. Uma meditação curta de minutos para que a pessoa faça no dia a dia. Essa é moleza. Embora o texto que ela leu aqui no início, ela gastou o dia inteiro para organizar aquele pequeno texto. Então, vocês imaginam. A melhor forma de meditar são os mantras. E você pode apenas repetir Jesus. E imaginar o que significa Jesus para vocês. Quando vocês repetem o nome dele, a vibração do nome estabelece a conexão com ele. E quando ela coloca algo a mais, que as vibrações da tua paz, da sua sabedoria, chegue até nós, para acordar os nossos potenciais. Respiram com suavidade, a gente já faz na prática. Quando expiramos, nós estamos trazendo o próprio Cristo para dentro de nós, que está no ar, que está na natureza. O simples ato de respirar é um processo meditativo, se eu concentrar no que eu estou fazendo. Inspiram, sinta a presença divina em si. E expirem, devolva o que pesa em vosso psiquismo
para a natureza, num eterno ciclo de aperfeiçoamento. E sentindo a presença crística e cósmica no ar que respiramos, que traz em si a essência da luz, a luz do Evangelho do Cristo que está no ar, que também está na água, que está em tudo, porque é força como lei, vitalidade como matéria-prima, e a resultante é a própria vida, como verbo personificado em espírito verdadeiro. E um tanto mais, além de respirar, vocês ordene que o corpo relaxe, começando dos pés até a cabeça. Isso é um processo de meditação simples, que você vai estar presente, porque você vai envolver cada parte do corpo e estabelecendo o relaxamento com a vossa presença, a vossa consciência ali. Mais um pouquinho, vocês vão, além de fazer tudo isso, concentrar a ação no órgão que está enfermo. Além da respiração, do relaxamento que abre os espaços para que entrem outras energias, agora todo o energismo do universo psicobiofísico, moral e espiritual está focado no setor que vocês almejam reconstruir ou curar. E quando tudo isso está em paz, a mente está em paz, o psíquico, o emocional, o físico se acalmou, num processo agora de conexão com a própria essência, já não mais usando o pensamento, mas sim a intuição, é o sentido mais profundo da meditação, que você apenas observa, sem usar o racional, e registra e dialoga com os sentimentos, com a sua própria essência crística e cósmica que está em nosso interior. Inspirem, se acalmem. E se nada disso for fácil para ti, apenas tire o calçado e coloque o pé no chão, lugar que você percebe que a terra está adequada, e, se possível, abrace uma árvore. Ou simplesmente sente e deixe o sol te banhar, sentindo a presença de Deus em tudo. Ou na hora do banho, na hora da refeição, porque o estado de meditação em si é um estado de presença, onde você tem uma intenção de mudança e estabelece a atenção, estado de presença e a intensidade no trabalho para fazer acontecer. É o olhai de Marcos 13:33, o vigiai e o orai. O olhar é você intencionar e escolher, eleger o que pretende. O vigiar é cuidar do que você elegeu. E o orar é trabalhar para fazer acontecer. Em nome do Cristo, em nome de Deus. Gratidão profunda. Namastê. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los
como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.